Olá, amigos! Hoje vamos aprender os meios de transporte terrestres. Esta é a bicicleta. Tem duas rodas e se move quando pedalamos. Com ela, podemos tanto passear pela cidade quanto subir uma montanha. Esta é a moto. Tem duas rodas como a bicicleta, mas tem um motor. Ela pode andar mais rápido pela cidade. Mas atenção, não se esqueçam do capacete. Este é o carro. É um transporte muito popular de 4 rodas. Subam com os amigos ou com a família e pé na estrada. Van é muito parecida com o carro, mas tem um porta-malas maior. Vocês podem levar muitas coisas nela. Este é o ônibus. Se vocês pegarem um ônibus, o motorista vai levar vocês e mais 50 passageiros. Vamos lá? Este é o caminhão. Serve para levar produtos e mercadorias de um lugar para o outro pela estrada. Este é o trem. Tem uma locomotiva que leva vários vagões. Ele anda sobre os trilhos, que são colocados no chão. Ele pode ir muito rápido. Vamos revisar os transportes terrestres que aprendemos hoje. Bicicleta. Moto. Carro. Van. Ônibus. Caminhão. Trem. Genial! Olá, amigos! Hoje vamos aprender os meios de transporte aquáticos. O barco a remo é uma embarcação pequena, geralmente utilizada em águas tranquilas e pouco profundas. Os barcos têm uma nave maior e geralmente são utilizados em grandes rios ou no mar. Podem transportar pessoas ou mercadorias. E a pessoa que dirige os barcos é o capitão. Os botes são pequenas embarcações que normalmente são infláveis. Têm um motor pequeno e são muito leves. São muito utilizados para resgates no mar. Os caiaques são pequenas embarcações compridas para poucos tripulantes. Para que elas se movam, temos que utilizar os remos. Cuidado para não caírem na água. Os veleiros são barcos que se movem graças ao impulso do vento nas suas velas. Eram os barcos dos antigos piratas. Que divertido! Isso é um jet ski. É uma embarcação a motor para navegar muito rápido sobre a água. Pode ir uma ou duas pessoas nele. E para o fundo do mar? Sim, é um submarino. É uma embarcação capaz de ir debaixo da água. Existem alguns submarinos que são tão grandes que os tripulantes podem viver meses sem sair à superfície. Este é um transatlântico. São os maiores barcos do mundo. Podem percorrer longas distâncias pelo oceano. Servem principalmente para transportar mercadorias. Vamos revisar os transportes aquáticos que aprendemos hoje. Barco a remo. Barco. Bote. Caiaque. Veleiro. Jet ski. Submarino. Transatlântico. Muito bem, marinheiro! Olá, amigos! Hoje vamos aprender os meios de transporte aéreos. Este é o avião, um transporte muito grande, criado para voar e atravessar grandes distâncias. Podemos ir de Londres até Hong Kong e dar a volta ao mundo. A avioneta é um avião menor e leva poucos passageiros. Pode voar mais baixo e mais perto do chão. O helicóptero voa graças a uma hélice muito grande que tem em cima da cabine.
É muito utilizado para resgates em lugares perigosos ou para ir mais rápido de um lugar para o outro. O balão utiliza um gás que faz com que suba e voe pelo céu. Os passageiros viajam em uma cesta. E este é o foguete. São naves pensadas para voar fora da atmosfera. Com elas, os astronautas foram para a Lua. Eles vão muito rápido. Vamos revisar os transportes aéreos que aprendemos hoje. Avião. Avioneta. Helicóptero. Balão. Foguete. Perfeito! Qual é o transporte preferido de vocês? Conte pra gente nos comentários. Ah, e se quiser continuar aprendendo, inscreva-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. Olá, meus amores, a titia voltou, meus amores. Então, como vocês já perceberam pelo videozinho que a tia mandou aí para vocês, para o início das nossas atividades, hoje nós iremos falar sobre os meios de transporte. Tem aí os meios de transporte e o trânsito, mas hoje a gente vai se fixar, a gente vai falar apenas dos meios de transporte. Falaremos em uma próxima aula sobre o trânsito, sobre como é que se locomovem esses meios de transporte e como é este trânsito, tá bom? Mas hoje a gente vai trabalhar apenas os meios de transporte. Vamos lá? Olhem só, vocês já podem perceber aí pelas imagens alguns tipos de meios de transporte. Vejam só, tem os meios de transporte aéreos, aqueles que estão lá em cima, os terrestres e os aquáticos, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre eles? Pois então, vamos começar lá atrás, lá muito tempo atrás. Olha, desde o início dos tempos, o homem sente uma necessidade, uma vontade muito grande de se locomover no espaço. Quando a tia fala assim, espaço, gente, não é só lá em cima, não. Acima das nuvens, lá muito bem para a lua, não é isso, não. Também é isso, mas antes de tudo isso, ele sentia uma grande necessidade de se locomover de alguma forma que fosse mais rápida, menos cansativa, não é? E aí, o que é que a gente pôde fazer? Aí os homens pensaram. A princípio, até mesmo as grandes distâncias eram percorridas a pé, e por isso que eles pensavam assim, ai, estou muito cansado, o que poderei fazer? Mas a criação de animais, né, foi de grande ajuda. Por quê? Porque através dos animais, eles conseguiram se locomover de uma forma menos cansativa, não é? Mas ainda existiam distâncias que eram muito longas e existiam coisas muito pesadas, às vezes, para transportar, e não dava para transportar apenas com os animais. O que fazer? Então, o homem botou a cuca para funcionar. E aí, o que foi que ele criou? Ele criou a roda, gente. Pois é, uma coisa simples, não é? Todo mundo sabe o que é uma roda, não sabe? Vê nos carros, nas bicicletas e na maior parte dos meios de transporte, principalmente os terrestres, não é isso? Pois é, os aviões, eles são aéreos, mas mesmo assim, eles possuem uma roda, sabiam? Pois é, se chama trem de pouso, porque quando eles estão lá no céu, tudo bem, não precisa da roda. Mas quando eles vão aterrissar, eles precisam dela para poder aterrissar. Então, ela foi um instrumento fundamental para o desenvolvimento nosso, o desenvolvimento dos nossos antepassados, gente. Pois é. Então, o homem criou a roda, desenvolveu a tecnologia
Inúmeros meios de transporte foram criados a partir desse momento, tá bom? E aí, com a criação da roda, eles começaram logo o quê? Já fizeram o carro? Não, gente, não tinha tecnologia ainda suficiente para isso. Mas aí, o que é que poderia ser feito? Então, eles criaram uma carroça, criaram a roda. E aí, como é que a gente vai fazer para carregar agora as coisas? Já que a gente tem a roda, criaram a carroça. E aí, as carroças foram utilizadas durante bastante tempo, pessoal, para transportar muitas coisas, coisas mais pesadas. Mas aí o tempo foi passando, as coisas foram mudando e coisas foram sendo criadas, aperfeiçoadas para uma melhor comodidade e uma melhor praticidade, ou seja, para ficar mais prático, não é? Para ficar menos cansativo e até mesmo porque os animais, coitadinhas, não é? Eles tinham que carregar muita coisa, coisas muito pesadas. E aí o homem foi pensando, imaginando, criando, e foram criando diversos meios de transporte. E hoje nós temos diversos tipos de meios de transportes. Transportes aéreos, transportes aquáticos, transportes terrestres. Pois é, gente, depois que a gente começou, a gente não parou nunca mais, não foi? Então, a gente pode falar de alguns meios de transporte, por exemplo, a bicicleta, os bondes, os trens, os aviões, os navios, os barcos, não é? Primeiro foram criados, lógico, os pequenininhos, não é? Bicicletas ou alguma coisa de duas rodas, carroça, tal. E aí eles foram criando coisas mais novas e aí foram aperfeiçoando os meios de transporte. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não vai ter um carro voador, gente, já pensaram? Pois é. Agora, vamos falar um pouco mais de cada um desses meios de transporte? Vamos lá? Olha só, a tia agora vai falar de um meio de transporte terrestre. Por quê? Os meios de transporte, eles levam o quê? Para que eles servem? Para quê? Só para levar pessoas? Como a gente já falou, não, né? Porque precisavam ser transportadas coisas pesadas e aí as pessoas precisavam de transportar o quê? Mercadorias, né? Mercadorias de um lugar para o outro, não é? E pessoas, né? E coisas diferentes, não é? Pois é. Então, quando a gente fala no transporte terrestre, trafegar na terra e eles trafegam, eles andam na terra e podem ser motorizados, porque podem possuir motor, não é? Mas podem também não ser motorizados. Por exemplo, a bicicleta não tem motor, não é, gente? O motorzinho dela é a perninha da gente. A motocicleta já é motorizada. A charrete não é, ela é através de tração animal, gente. Pois é o cavalinho que puxa. Existe ainda, em alguns lugares, pequenos sítios, pequenas propriedades, que ainda trabalham, sabe com o quê? Com carro de boi, gente. Sabe o que é carro de boi? Carro de boi é o seguinte, o carro de boi é como uma espécie de uma carroça. Ele carrega nos ombros, ele puxa, como ele é grande, fortão, ele puxa o arado para arar a terra, ele puxa uma carroça para transportar algum alimento que está sendo colhido para outra parte daquele sítio. Então, existem vários tipos, não é, de meios de transporte terrestre, esses que a gente conhece, os carros de passeios, o trem, o metrô, não é? São vários. Vocês podem observar até no livro de vocês que tem alguns desses meios de transporte, tanto os atuais como ainda os mais antigos, não é? Pois então, agora, gente, vamos falar um pouquinho dos meios de transporte aquáticos. E o que são eles? São aqueles meios de transporte que estão na água. Trafegam na água, nos mares, nos rios e podem ser movidos a motor, a remo ou a vento, gente. Pois é, pois os barcos à vela são levados pela força do vento, pessoal.
Isso mesmo. Olha só, mas existem aqueles barcos maiores que precisam de um motorzinho para poder ajudá-los a se locomover, pois eles não têm vela. Não é isso? E os navios, que são grandes embarcações, não é? Os transatlânticos, pois esses levam pessoas para viagens maravilhosas, cruzeiros lindíssimos e para conhecer vários países ali através do mar. Então, meus amores, agora a gente vai falar, e esses, falando ainda de transportes aquáticos, vocês podem observar também que existem aqueles que possuem capacidade para poucas pessoas, como um pequeno barco, não é isso? O jet ski, ele carrega uma ou duas pessoas apenas, e ele é utilizado mais para diversão, não é? Ou até mesmo para salvamento, como os bombeiros que utilizam muito o jet ski para salvar as pessoas que se afastaram um pouco nas praias, né, e foram para um lugar mais distante e estão precisando de resgate no mar. Então, os bombeiros também utilizam muito. E existem aqueles grandes barcos, como a Titia estava falando, os navios, os transatlânticos, que transportam muita gente, não é isso? Cada um, seja ele terrestre, seja ele aquático, ou seja ele aéreo, ele pode carregar um número pequeno ou grande de pessoas. Vamos agora então falar sobre os transportes aéreos. Olha só, lá no céu, lindo e maravilhoso, deve ser muito bom voar, não é? Pois é. Trafegar no ar, na maioria das vezes, são movidos por motores, não é? Precisam de motores para poder fazer com que aquela aviação, aquele transporte, ele saia da terra e chegue lá no céu. Mas vocês sabiam que existem também alguns transportes aéreos que não necessitam de motor? Pois é, os balões, gente, eles funcionam através do fogo, ou seja, do calor, né? E também através do vento, pois o vento é que o leva para o local desejado. E aí precisa de muita tecnologia também para que aquelas pessoas que transportam os balões, não é? Os pilotos que transportam os balões saibam a posição ou para onde o vento vai soprar para saber onde eles vão seguir. Olha só que legal, não é? Pois então, alguns transportes aéreos são utilizados para a prática de esportes, como o balão, como a asa delta, que precisa justamente de um lugar muito alto para que ela possa descer e estar lá passeando pelo céu. Muito lindo, não é? Agora também tem os grandes aviões que transportam pessoas de um lugar para outro, às vezes de uma cidade para outra e muitas vezes de um país para outro. Então, meus amores, esses aí, eles precisam sim de um grande motor, grandes turbinas que possam fazer propulsão para que eles saiam do chão e cheguem lá em cima no céu. Agora, meus amores, já que vocês entenderam sobre todas essas questões dos meios de transporte, a gente sabe o que vai fazer? A Titia vai explicar para vocês agora a atividade que vocês irão fazer no livrinho, tá bom? Vamos lá? Pronto, meus amores, vamos passar agora para as nossas atividades. Olha só, na página 45, vocês vão observar a primeira atividade. Tia colocou aí, tá certo, no quadro, a primeira atividade que vocês deverão fazer. A nossa primeira atividade, ela tá perguntando aqui, ó. Essa primeira atividade aqui, ó. Para que serve os meios de transporte, meus amores? A gente falou muito sobre isso, não foi?
Para transportar o que, gente? Nós e mercadorias, não é? Vamos agora para o segundo quesito que ainda está aqui nessa página. Faça uma lista dos meios de transporte que você mais vê em sua cidade. Quais são os meios de transporte que nós mais vemos em nossa cidade? A gente vê aqui na nossa cidade meios de transporte aquáticos. Se nós vemos, vocês vão colocar aqui aqueles que nós mais temos de transportes aquáticos. Letra B agora. Quais são os meios de transporte terrestres que nós mais percebemos aqui em nossa cidade? Quais são aqueles que tem mais aqui na nossa cidade? Vocês vão colocar aqui. Agora, a letra C. Transportes aéreos. Nós temos aqui na nossa cidade transportes aéreos? Se nós temos, vocês vão colocar aqui o tipo de transporte aéreo que nós temos agora na nossa cidade, tá bom, meus amores? Vamos passar agora, então, para a nossa próxima atividade, que será o terceiro quesito. Vamos lá? Pronto, já estamos no nosso terceiro quesito, meus amores. E agora, no nosso terceiro quesito, nós temos aqui. Ligue corretamente. Vocês vão observar aqui um meio de transporte, um navio, não é isso? Um avião e uma carroça, certo? E agora, o que é que vocês vão precisar fazer? Vocês estão vendo aqui 3 imagens diferentes e vocês vão ligar esses meios de transporte ao local onde eles trafegam, tá certo? Para ver onde eles circulam. Esse navio aqui, ele anda aqui nessa imagem aqui? Nessa estradinha? Ou será que ele anda aqui no céu? Ou será que ele anda aqui, ó, no mar? Qual desses lugares? Então, vocês vão observar cada uma dessas imagens, tá certo? E vocês vão ligá-las aos locais onde elas trafegam, tá bom, meus amores? Agora, a gente vai passar para o nosso quarto quesito. Pronto, chegamos então ao nosso quarto quesito. O nosso quarto quesito está pedindo aí, olha só. Vamos ver? Observe as gravuras e pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Então, tem aqui uma legenda, tá certo? Essa corzinha azul e tem dizendo assim, terrestre. Aí, vocês vão observar as imagens aqui. Aqui tem um barco, aqui tem um trem, um helicóptero, uma bicicleta e um bote. Pois é. Então, essa legenda você vai pintar de azul o meio de transporte terrestre. Aí, pinta o quadradinho onde for meio de transporte terrestre. Aí, agora, a gente vai fazer o quê? Meios de transporte aquático. Aquático, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pintar de vermelho o meio de transporte aquático que tem aqui. Aí, pinta o quadradinho, tá bom? Aí, meios de transporte aéreos. Vocês vão pintar de verde o meio de transporte aéreo que tiver por aqui, tá certo? E assim, a gente concluiu o nosso quarto quesito. Vamos agora para o nosso quinto quesito, vamos lá? Olha só, meus amores, já chegamos ao nosso quinto quesito. Vamos observar aqui. Escreva o nome de um meio de transporte e depois marque as opções corretas. Gente, é o meio de transporte da preferência de vocês, ou seja, não é só aquele que você ande ou que você esteja acostumado, seja ele qual for o meio de transporte que você queira andar, o que você desejar. Você vai colocar o nome dele aqui, ó. Nesse espaçozinho aqui, você vai colocar o nome do meio de transporte de sua preferência. E aí, depois, vocês vão fazer o seguinte. Este é o meio de transporte. Vocês já escreveram o nome dele aqui.
Agora, vocês vão marcar um X aqui, ó, onde esse meio de transporte que vocês escreveram aqui, vocês vão dizer se ele é aéreo, se ele é aquático ou se ele é terrestre, tá bom, meus amores? E assim, mais uma atividade concluída. Vamos agora para a nossa página 46. Pronto, chegamos agora ao nosso sexto quesito. Relacione corretamente. Gente, vocês vão ver aqui 3 nomes, né? Dos 3 tipos de meios de transporte. Transporte aquático, transporte terrestre e transporte aéreo, tá bom? Então, vocês vão observar aqui as imagens dos meios de transporte, tá bom? E aí, vocês vão dizer aí que tipo de meio de transporte é esse. Vocês vão ligar. Transporte aquático. Aí, vocês vão ver aqui, transporte aquático. Eu vou ligar para onde? Eu vou ligar aqui para esse helicóptero? Eu vou ligar aqui para a bicicleta? Ou eu vou ligar aqui para o avião? Então, vocês vão observar e vocês vão ligar de acordo com o tipo do meio de transporte, se ele é aquático, se ele é terrestre ou se ele é aéreo, tá bom, meus amores? Agora, estamos já terminando. Iremos passar agora para o nosso 7º quesito. Vamos lá? Vamos então para o nosso 7º quesito? Olha só. Com a ajuda de uma pessoa adulta e que saiba e conheça mais desses meios de transporte, pois estamos falando agora de alguns meios de transporte diferentes ou até mesmo que já não existam mais. E o que vocês vão fazer? Olha só, tem aqui o Tzinho azul, não é? Terrestre. Aqui o A e o Q, que representa aquático. E aqui a letrinha AR, que representa aéreo. Então, tia, o que eu vou fazer? Vocês vão procurar aqui. Aqui tem a palavrinha bonde. Gente, vão procurar saber, vão pesquisar na internet. Vão ver a imagem do que era um bonde, pois é um meio de transporte bem antigo, que já não existe. Pode ser que algumas cidades, assim, mais afastadas do interior, eles ainda tenham alguns para a questão do turismo, para as pessoas conhecerem como era esse meio de transporte, tá certo? Mas aí, para a utilização assim do nosso dia a dia, ele não funciona mais. Mas aí a tia precisa saber se o bonde é a letrinha T de terrestre, é a letrinha AQ de aquático, ou se ele vai receber esse aqui, AR de aéreo, tá bom? E vocês vão marcar aqui dentro deste círculo qual desses meios de transporte o bonde faz parte. E aí vocês vão colocar aqui, ó, também iate, teco-teco, carroça, transatlântico, titia falou, o jato, o submarino, a motocicleta, a balsa, gente, isso ainda existe, tá? E a Maria Fumaça. Maria Fumaça, ela só existe no museu agora, não existe mais trafegando, mas ainda existe uma em um museu na nossa capital, no Recife, existe um museu onde tem uma Maria Fumaça. E aí, um dia que vocês puderem viajar e passear, estarem de férias, vocês vão poder conhecer o museu onde tem uma Maria Fumaça. Não é legal? Pois então, terminamos aqui o nosso 7º quesito e iremos passar agora para o nosso 8º e último quesito. Vamos lá? Olha só, meus amores, o 8º quesito é muito legal. É aquilo que vocês mais gostam de fazer. E então, agora vocês vão fazer aqui, ó. Faça um desenho representando cada tipo de meio de transporte. No primeiro, vocês vão desenhar um transporte aquático.
No segundo, um transporte terrestre. E no terceiro, um transporte aéreo. E aí, a gente conclui a nossa atividade de hoje, do nosso livrinho de geografia, meus amores. Beijos, titia volta já, tá bom, meus amores? Tchauzinho!